Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa 13ª aula de Química e hoje o assunto é sais inorgânicos, um assunto que demanda uma paciência muito grande sua agora, porque nós vamos trabalhar com os raciocínios do que nós já vimos nas aulas anteriores, que seriam o nome dos ácidos, as ligações iônicas e apresentar hoje alguns nomes de ânions, porque um sal, todo sal, ele apresenta na sua estrutura um cátion e um ânion. E nós vimos alguns sais já nas ligações iônicas. O primeiro que você se lembrará é o cloreto de sódio, NaCl. Mas perceba o nome, cloreto de sódio. A especificação química para a nomenclatura, ela segue algumas regras que, porventura, não são muito fáceis de se compreender. E para que você consiga desenvolver os exercícios e realizar de forma coesa, com um raciocínio que flua, sem deixar você nervoso, porque não lembra de como que faz esse troço, vamos resumir aqui nesse diagrama como que é o raciocínio para você construir a fórmula do sal pensando no nome. As questões que nós vamos ter que trabalhar e resolver, elas focam nesse ponto. Muitas das vezes na questão é apresentado para você o nome de um sal. E esse nome, na sua cabeça, precisa se transformar numa fórmula. Perceba que nesse diagrama eu coloquei aqui, no começo, logo acima, o nome do sal. E fui direcionando algumas setas em outros quadradinhos que vão te ajudar a entender como funciona o raciocínio. Então, vamos supor que você está começando a resolver a lista. Você tem lá um nome que é da lista nitrato de sódio. A primeira listinha que nós fizemos. São 32 nomes nessa lista de exercícios. Olha, para você sair fininho, hein? Então tá, nitrato de sódio. Como é que eu faço para transformar isso numa fórmula com elementos químicos? Bom, o primeiro, e aqui entra já o motivo do desenho, que tem um vidrinho com uma mosca, é você decorar alguns nomes que vão indicar para nós o sal e o ácido correspondente àquele sal, ou o ácido que gerou este sal. Assunto de próximas aulas. O nome do sal, portanto, ele vai nascer se você memorizar o nome do ácido. E aí você tem a frase mosquito teimoso, te mato, te pico, te meto no vidrico. Percebe que em caixa alta e em negrito estão as terminações ito, oso, ato, ico, eto, hídrico. Os primeiros, ito, ato e eto, são terminações do nome do ânion, que vem do sal. Então, nitrato de sódio. Se você for lá na listinha, você vai ver que tem esse nome ato. Nitrato de sódio. Bom, o nitrato, pela musiquinha, mosquito teimoso, te mato, te pico. Opa, te pico. É ico, o final. Portanto, o ácido correspondente ao nitrato é o nítrico. Percebeu? Nitrato, nítrico. É isso que eu preciso que você memorize. A musiquinha está aqui para isso. Então, se eu te falo, por exemplo, sulfeto, você vai para o sulfídrico, ácido sulfídrico. Como eu falei anteriormente, nitrato também tem carbonato. De carbonato vai para carbônico. E para sulfito, de sulfito vai para sulfuroso. No caso, o ácido sulfuroso. Portanto, as terminações, elas precisam dessa memória para que você saia do ânion, nitrato, carbonato, sulfeto, sulfato, e assim você migre para o nome do ácido. O nome do ácido, por sua vez, feito, ou seja, dessa musiquinha, nós passamos para o próximo quadrado, que é o nome do ácido. Então, o fundamento dessa musiquinha nova que eu acabei de apresentar é que você faça este passo de sair do nome do sal e migrar para o nome do ácido. Como nós demos o exemplo, nitrato nítrico, ácido nítrico.
Feito essa recordação do ácido nítrico, então você deve voltar lá nas nossas aulas anteriores de ácido e lembrar a fórmula do ácido. O próximo passo, vamos pensar que estamos brincando num tabuleiro, né, de um jogo, onde você passou para essa próxima casa, que é o nome do ácido. Você fez a transformação do nitrato para nítrico, ácido nítrico. Agora você tem que fazer a passagem para a fórmula do ácido. Para isso, você tem que utilizar esta musiquinha. Não como bolo, claro, só pão sírio, e todas as derivações que nós ensinamos na aula anterior. Assim, com esta frase, você consegue lembrar, não como bolo, claro, só pão sírio, O3 4 vezes, O4 3 vezes, começou com O3, H1, 2, 3, terminou com O4, H1, 2, 3, 4. Assim você tem a estrutura dos ácidos orto, que é o ácido íco. E a partir desse íco, você consegue derivar todos os outros, per-íco, um oxigênio a mais, oso, um oxigênio a menos, hipooso, 2 oxigênios a menos, ou quando não tem oxigênio, que é o caso do hídrico. Com isso, memorizado, você vai saber escrever a estrutura do ácido nítrico, que no caso eu já lembro, é HNO3. Percebe? Então, do nome, ácido nítrico, faz toda a derivação do não como bolo, claro, só pão sírio, chega à fórmula do ácido, pronto, você passou para a casa de baixo. Agora você já sabe a fórmula do ácido. Muito bom. Agora que você sabe a fórmula do ácido, nós temos que dar esse último passo, que vai dar a resposta, que é a fórmula do sal. Para chegar à fórmula do sal, nós temos que introduzir esse conceito novo, que é o número de hidrogênios corresponde à carga do ânion. Todo aquele trabalho que você teve de H1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, aqueles números não estão à toa. Eles informam para nós o número da carga do ânion, como os exemplos aqui que eu forneci. HCl, por exemplo, tem só um H. Qual é a carga do ânion? É um menos. Esse ânion é o cloreto. HNO3, que é o exemplo que eu estava falando com vocês agora, do nitrato foi para ácido nítrico não como bolo, assim por diante temos HNO3. HNO3 tem um H, portanto ele é um ânion com uma carga negativa, monovalente. E assim você deve memorizar todos os outros ânions que derivam dos ácidos. Ácido carbônico vai gerar o carbonato, que tem 2 menos na carga. Ácido fosfórico tem o fosfato, que tem carga 3 menos. Ácido sulfuroso vai gerar o sulfito, que tem carga 2 menos, percebe? 2 hidrogênios, 2 menos. Ácido nitroso vai formar o nitrito, que tem 1 menos, tem 1 hidrogênio. Ácido sulfúrico tem 2 Hs, vai formar 2 menos no ânion sulfato. E este que é o ácido clórico vai formar o clorato, com 1 negativo, pois tem 1 H. Feito essas observações todas, você pode concluir finalmente e fazer o passo que gera a fórmula do sal. Como eu tinha mencionado, o nosso exemplo foi nitrato de sódio. Como é que eu faço agora a fórmula? Porque eu já fiz todo esse caminho, eu já tenho algumas informações. Eu vou pegar aqui e copiar este ânion que nós especificamos e vou introduzir o cátion sódio. Perceba que o cátion sódio já é conhecido de nós que o sódio está na família 1A e doa apenas um elétron. Chegamos à ligação iônica. Todo esse caminho, nitrato, vai para nítrico, ácido nítrico. Ácido nítrico tem a fórmula HNO3. HNO3 deriva NO3 1-. Chegamos ao ânion, a sua estrutura. Basta fazer a ligação iônica, que é aquele cruzes de números que se referem à carga. Nós temos então NaNO3. Esta é a fórmula do sal nitrato de sódio. Perceba que essas ideias, todas que eu apresentei, são meramente
dicas para que você possa rapidamente chegar até o ânion, que é o mais difícil e mais chato. Feito isso, o cátion não será tão difícil, basta fazer a ligação iônica e você forma a fórmula do sal. Então, resumindo, olha o caminho. Nitrato, nítrico, ácido nítrico, HNO3, NO3 menos, NaNO3. Percebeu a sequência? É um raciocínio lógico, uma sequência de 4 passos. Nitrato, nítrico, ácido nítrico, HNO3, NO3 menos. Pronto, eu já tenho as informações para construir o sal. A via mais rápida, como está dizendo aqui, é a via decorada. Se você conseguir, com os exercícios, memorizar todos os nomes e as cargas dos ânions, você não vai mais precisar dessa muleta que eu ensinei vocês para construir o nome do sal a partir de uma fórmula ou construir a fórmula a partir de um nome. Portanto, os exercícios que nós temos na apostila, na nossa página, que eu disponibilizei para vocês no PDF, é para que você possa exercitar esse raciocínio. Não fique nervoso caso você tenha esquecido, pois existe uma série de decoradas, né, de processos que você precisa decorar para conseguir concluir de forma correta. Então, tenha paciência nesse momento. É necessário ter essa paciência para que a sua memória possa absorver todo esse conteúdo. Mas a regra básica nós conseguimos já explicar. Lembrando a musiquinha nova. Mosquito teimoso, te mato, te pico, te meto no vidrico. Muito bom. A partir disso, vamos dar alguns outros exemplos. Por exemplo, sulfato de cálcio. Bom, sulfato de cálcio, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar o sulfato atoico, ácido sulfúrico. Cadê ele? Ácido sulfúrico, pensa na fórmula, tá? H2SO4, então ele está aqui, hein? H2SO4, SO4 2-. Como eu falei, sulfato de cálcio, o sulfato de cálcio, ele tem o cálcio com carga 2-. E como você já sabe que cálcio 2+ com sulfato 2- não precisa cruzar, pois as cargas são iguais, é só escrever a estrutura do sal, sulfato de cálcio. Vamos a um outro, um pouquinho mais tranquilinho, que é o brometo de amônio. Brometo de amônio. O brometo de amônio, ele tem brometo. O brometo vai para hídrico, ácido bromídrico. O ácido bromídrico, ele se assemelha ao ácido clorídrico, portanto, o brometo que eu estou pensando tem carga 1-. Assim, nós podemos já escrever a sua fórmula. O amônio, por sua vez, é NH4, lembra? NH4+, como ele só tem uma carga positiva, o brometo tem uma carga negativa, eu não preciso fazer aquele trabalho de cruzar as informações para chegar ao sal, mas esse é o brometo de amônio. Assim, nós fizemos alguns exemplos, e eu chamo a atenção para os ácidos oso, porque eles vão dar um certo trabalhinho a mais para demonstrar a fórmula do sal. Infelizmente, eu não vou conseguir aqui resumir a aula, porque os nomes, precisam ser exercitados. Eu preciso que você faça os exercícios e venha tirar as dúvidas, para que a lógica seja construída e você consiga decorar e memorizar todos os ânions com suas cargas e os seus nomes. Bom, na segunda etapa da nossa aula agora nós vamos apresentar casos particulares. E o primeiro deles é o ânion mais variado, com o elemento cloro. Se você olhar para esses quadradinhos, você tem completamente todas as possibilidades dos ácidos. Vamos começar pelo próprio nome, perclorato. Perclorato, o nome per está indicando algo a mais. Mas vamos ao mosquito teimoso, te mato, te pico. O ato vai para ico. Portanto, o perclorato veio do ácido perclórico. O ácido perclórico ele tem sempre um oxigênio a mais quando comparado com o padrão. Por isso, o seu nome deriva essa estrutura, ClO4 1-.
Pô, professor, mas quem é o padrão que eu não lembro? O padrão está logo do lado, que é o clorato. Clorato é o ânion. Ácido, ico. Ácido clórico. O HClO3, como só tem um H, ClO3 o menos é o seu ânion, do ânion do clorato. E deste clorato, perceba que o perclorato só ganhou um oxigênio a mais, porque a regra de colocar e tirar oxigênios, ela vale também para os ânions. Portanto, a partir disso, pensando no clorato, perceba, mais um oxigênio, perclorato. Menos um oxigênio, clorito. De clorato vai para clorito. Clorito, ito, mosquito teimoso. Oso, ácido cloroso. O ácido cloroso, ele de fato apresenta um oxigênio a menos. E assim o ânion também apresenta quando comparado com o clorato. De clorato vai para clorito. Clorito tem ClO2, um menos. E o próximo, hipoclorito. O hipoclorito é bem famoso, principalmente nas águas sanitárias. Hipoclorito de sódio é utilizado para promover a desinfecção de bactérias. E o hipoclorito deriva do hipocloroso, ácido hipocloroso. E o ácido hipocloroso tem 2 oxigênios a menos do que a referência. Quem é a referência? A referência é o clorato. Portanto, 2 oxigênios a menos do clorato, perceba que vai para ClO1-. E a carga continua igual para todos. O último ânion que o cloro pode fornecer é o cloreto. Cloreto esse que deriva do ácido clorídrico, eto hídrico. E este exemplo, ele contempla todas as possibilidades que você possa imaginar, tanto de ânions quanto de ácidos. Então ele é muito requisitado em alguns exercícios. Se você conseguir memorizar esses, vai ajudar bastante. Por fim, uma penúltima, na verdade, observação, que são alguns ânions com hidrogênio que sobram. Alguns ânions podem apresentar um caráter ácido, ou seja, ele não liberou todos os Hs que tinha disponível, no caso do exemplo, o ácido carbônico, H2CO3. Quando você olha para o ânion que eu coloquei logo ao lado, você vê que tem um hidrogênio sobrando, HCO3. E mais curioso ainda, o ácido carbônico ele pode gerar um ânion carbonato com 2-. Só que nesse caso foi gerado um ânion com carga 1-. Perceba que só foi perdido um hidrogênio, justamente a lógica continua. A quantidade de hidrogênios que saíram vai criar a carga. Portanto, saiu um hidrogênio, vai ficar com carga 1-. E o nome, hidrogenocarbonato, perceba que ele apresenta a terminação carbonato, que é o que nós esperávamos, só que acrescentado desse nominho a mais, que é o hidrogênio. Essa é a nomenclatura mais oficial, mais rigorosa, hidrogenocarbonato. É o nome deste ânion, HCO3, 1-. Mas nós podemos dar o nome de bicarbonato, que é o mais comum e mais antigo, inclusive, para especificar o HCO3, 1-. Bicarbonato ou hidrogenocarbonato. Memoriza porque isso é muito importante. O bicarbonato de sódio é usado para fazer bolo, ele é usado como fermento. E a mesma regra vale para o ânion que deriva do ácido sulfúrico, H2SO4. Perceba que ele perde apenas um hidrogênio, ficando com a estrutura HSO4 1-, justamente porque perdeu somente um hidrogênio. Poderia perder 2, formando o sulfato 2-, mas não foi assim que aconteceu, só perdeu um hidrogênio, por isso HSO4 1-. E o nome, mais uma vez, ele apresenta essa especificação hidrogeno sulfato. Seria sulfato se tivesse perdido todos os hidrogênios, mas não foi assim. Um hidrogênio permanece, portanto é hidrogeno sulfato. Ou bisulfato, que é uma terminação não muito comum, mas às vezes aparece. Só o bicarbonato que é mais utilizado. Os outros que porventura aparecerem com um H sobrando, é muito mais comum encontrar o nome hidrogeno e assim vem o nome do ânion. Essa regra é específica para
ácidos que apresentam dois hidrogênios. Ela não é essa denominação bi, ela só aparece para ácidos que apresentam dois hidrogênios. Então ela é própria para diácidos, é assim que nós chamamos, de dois ácidos ou dois Hs ionizáveis, que são os dois hidrogênios que apresentam a sua fórmula. Mas isso não será um problema nos exercícios, é só você recordar essa terminação hidrogênio indica um hidrogênio a mais. E por fim, no exercício mais difícil da nossa lista, é cobrado algumas coisas a respeito de cátions complexados. O exemplo mais simples que nós podemos imaginar é este, envolvendo um sal que apresenta uma certa hidratação. Os sais, eles apresentam uma propriedade de absorver uma certa quantidade de água, e cada sal apresenta o seu potencial em absorção de água. Infelizmente ou felizmente, alguns sais não conseguem eliminar as moléculas de água, mas ficam estáveis. Alguns ficam estáveis. No caso, é o sulfato de cobre. Outros não ficam estáveis e não param de absorver água. Mas no caso da rede cristalina deste sal, o cátion cobre 2+, ele consegue aderir na sua rede de camadas eletrônicas estas moléculas de água que você vê aqui num formato octaedro. Parece um balãozinho de festa junina, tem uma base quadrada e dois ápices em cima e embaixo. Você tem aqui 5 moléculas de água que estão interagindo com essa carga 2+ do cobre e o sulfato que se adere ali junto com essas águas. A fórmula do sulfato de cobre tem que apresentar essa denominação pentahidratado para indicar que tem 5 moléculas de água aderidas na sua rede cristalina. E a química procura representar isso com um pontinho entre o sal e as águas de hidratação. O número 5 se refere ao pentahidratado. Então, não se assuste. Sais, podem apresentar certo grau de hidratação. Heptahidratado, dihidratado. É só você construir o nome, a estrutura do sal, acompanhado do grau de hidratação e põe um pontinho no meio. Agora, estes últimos exercícios, eu confesso, foi complicação, né, da minha parte. Eu gosto de complicar a vida dos alunos, né, porque vocês têm que realmente sentir o peso. E eu tenho aqui 2 ânions bem importantes para a química, o ferrocianeto e o ferricianeto. O ferrocianeto, ele tem esse nome para recordarmos que é o ferroso. Você lembra? Ferroso, que denomina um grau de oxidação menor, carga menor. E o ferricianeto, férrico, deriva de um ferro com carga maior. Ferri. O cianeto, a terminação cianeto, se refere a um ânion que até agora não mencionei, mas o cianeto por si só, vamos pensar no mosquito teimoso, timato, tipico, timeto no vidrico, eto, hídrico, cianeto, cianídrico, ácido cianídrico, HCN. O cianeto, por sua vez, apresenta essa estrutura, CN1-, já que deriva do ácido cianídrico. Percebe como a nomenclatura ajuda a entender o que vai ser desenhado? Eu tenho aqui 6 ânions cianeto que estão aderidos no centro metálico deste ferro, que apresenta a carga 2+, é o ferrocianeto. Portanto, o ferrocianeto é um centro de ferro 2 que apresenta 6 ânions cianeto, formando este octaedro. O saldo da carga que você observa aqui, que é 4 negativo, se refere à carga total. Você tem 2 positivos do ferro e 6 negativos do cianeto. Se você fizer a conta, 2+ com 6- resulta em 4-, que é o saldo informado aqui neste ânion, ferrocianeto, que tem carga 4-, e você tem que colocar essa chave, viu? Para indicar que é um complexo. E os parênteses de dentro se referem a quem está se ligando com o quê.
Já no caso do ferricianeto, a diferença é apenas a carga. Você continua tendo um centro metálico ferro 3+, pois é Fe, 6 ânions cianeto ao redor deste centro metálico, formando um octaedro. E se você fizer o cálculo das cargas, você tem 3 positivo do ferri, o ferro, 3+, e 6- dos cianetos. 3+, 6-, o saldo final é 3 negativo. Por isso que o ferricianeto apresenta essa carga 3- indicada no saldo final, entre colchetes, representando internamente a estrutura desse complexo de ferricianeto. Com isso, nós aprendemos um calhamaço de informações e é muito importante agora você exercitar. Existem alguns exemplos dos exercícios que vão trabalhar com alguns paralelos, buscando inspiração na tabela periódica, como o molibdato de amônio que você terá que construir. Basta fazer a construção de um exemplo que o texto fornece e você simplesmente copia e troca o elemento químico. Não será tão difícil assim. E a questão número 7, que vai falar sobre o selenito de cobalto e o fosfato de frâncio. Basta se inspirar na tabela periódica, como eu tinha mencionado. De resto, a única ressalva que eu tenho para recordar é que os ânions, como eu mencionei, do elemento cloro, todos podem ser trocados por bromo, por iodo. Então, se existe o clorato, pode existir o borato. Se existe o clorito, pode existir o borito. Se existe o hipoclorito, pode existir o hipoborito. Bromito, perdão. Bromito, bromato e hipobromito, porque deriva do bromo, Eu falei borito, confundi, desculpa aí. Mas todos os elementos da família 7A podem participar dessa lógica do cloro. Por isso que você não vê especificação nenhuma na nossa aula, porque quem sabe cloro, sabe bromo, sabe iodo. Certo? Quem sabe cloro, sabe bromo, sabe iodo. Fechado? Bons estudos. Qualquer dúvida, me procure e até a próxima aula, hein? Mosquito teimoso. Te mato, te pico. Te meto no vidrico.